Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar sequência ao nosso curso. Estamos falando sobre contrato de compra e venda, um dos contratos aí mais elementares, mais básicos que nós temos, e ao mesmo tempo também, um dos contratos mais detalhados no Código Civil. Aqui nesse vídeo nós vamos começar o ponto referente aos riscos e às despesas numa compra e venda. É um tema que eu particularmente acho bem interessante, porque sempre tem na prática, algumas dúvidas aí do pessoal. Então, por exemplo, eu vou comprar um apartamento, quem é que tem que pagar? Quem é que arca com as despesas referentes à escritura, registro, o imposto, né? Então, tudo isso nós vamos analisar dentro desse tópico, tá bom? Vamos lá, começando aí o compartilhamento. Pronto. Então, é o tópico 4, dentro do estudo do contrato de compra e venda, riscos e despesas do contrato de compra e venda. Bom, primeiro de tudo, primeira informação, nós temos que nos lembrar de uma velha regrinha lá do direito das obrigações, tá? Então, se você já estudou direito das obrigações, se você já conhece um pouco, pelo menos, do direito das obrigações, você deve se lembrar dessa regrinha aqui, ó, o famoso res perit domino, que significa a coisa perece para o dono. Então, observe, quando nós falamos em riscos em relação à coisa, a coisa objeto do contrato de compra e venda, esses riscos, eles correm por conta do vendedor, tá? Do vendedor. Então, isso aqui é muito importante. Enquanto a coisa não for entregue ao comprador, isso significa que ela continua pertencendo ao vendedor. Enquanto a coisa não é entregue ao comprador, ela é do vendedor, ela continua sendo do vendedor. Então, por conta disso, nós aplicamos a regra de que a coisa perece para o dono. Res perit domino. Ok? Então, repito. Riscos em relação à coisa. Esses riscos são suportados pelo vendedor. Porque enquanto a coisa não for entregue ao comprador, ela continua pertencendo ao vendedor. De forma que nós aplicamos esse velho brocardo do direito das obrigações de que a coisa perece para o dono. Então, esse é o nosso ponto de partida, tá? O artigo 490 fala: salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor as da tradição. Então, aqui nós estamos falando de despesas, tá? Despesas. Porque, veja, quando nós vamos comprar alguma coisa, vamos imaginar que eu vou comprar um apartamento. Não é só, meus amigos, eu pagar o preço da coisa. Não é só isso. E muita gente, quando vai fazer uma compra e venda, esquece desse detalhe. Quando você vai comprar, por exemplo, um imóvel, não é só você pagar o preço do imóvel. Então, a pessoa junta dinheiro, junta, consegue o valor do imóvel, vai lá e compra. Acontece que, além do preço da coisa, você, no caso de um imóvel, tem gasto com escritura, com registro, porque como eu já expliquei anteriormente, em se tratando de imóveis, só é dono aquele que registra, porque o contrato por si só, ele não tem força para operar de forma automática a transferência da propriedade. Então, tudo isso é gasto. Se você tem, por exemplo, uma coisa móvel, como, por exemplo, um carro, você tem gastos com a tradição, por exemplo, o transporte daquele bem, o transporte daquele carro. Então, não é só você ter dinheiro para pagar o
preço da coisa. Você também tem outros gastos envolvidos. E o artigo 490, ele é um artigo que deve ser aplicado no silêncio do contrato. Porque como ele mesmo começa, né, salvo cláusula em contrário, então ele mesmo começa dizendo, ó, as partes num contrato de compra e venda são livres para estabelecer quem vai pagar o quê. Só que se eventualmente o contrato não falar nada, para não ter problema, o 490 já diz quem paga o quê. Entendeu? Então, é uma norma que deve ser aplicada no silêncio do contrato para esclarecer quais gastos ficarão a cargo de qual parte. Ok? Então, vamos lá. A doutrina fala que a regra do 490 é supletiva, como eu acabei de dizer, porque ela só deve ser aplicada no silêncio do contrato, de modo que as partes elas têm uma ampla liberdade para combinar quais despesas vão ficar a cargo do vendedor e quais vão ficar a cargo do comprador. Nós temos, portanto, uma norma de ordem privada, né? Então, aqui as partes podem, através da sua manifestação de vontade, combinar de forma diferente. Mas, repito, no silêncio do contrato, aplica-se essa regra do 490. Então, se nós pensarmos em uma compra e venda de imóvel, então vamos pensar aí numa casa, vamos pensar num apartamento, né? O comprador é quem deve pagar escritura e registro, tá? Então você vai comprar um imóvel, você vai comprar um apartamento, você vai comprar uma casa, seja lá o que for. O comprador, além de ter que pagar o preço da coisa, né, ele vai ter que pagar escritura e registro. Então aqui nós incluímos certidões, né, certidões que são necessárias, então estão inclusas as certidões, o imposto de transmissão de bens imóveis, o famoso ITBI, que é um imposto municipal, né? E outros gastos necessários. Então percebe, quem é que paga o ITBI? Via de regra, o comprador. O comprador. Quem é que paga a escritura? O comprador. Então por isso que você tem que, quando for comprar um imóvel, se planejar de forma muito cuidadosa, porque além do preço, você ainda tem diversos outros gastos que são naturais dessa operação. Agora, se nós estivermos falando de bem móvel, né, aí o vendedor é que deve arcar com as despesas da tradição. Ok? Como, por exemplo, o transporte do bem. Então, se eu compro um determinado bem móvel e esse bem móvel vai ser entregue a mim, essas despesas elas devem ser pagas aí pelo vendedor, nos termos do artigo 490. Repito, o contrato pode dispor de maneira diversa. Estamos falando de norma supletiva, tá bom? Então, imóvel é o comprador que paga escritura e registro, bem móvel, vendedor que arca com as despesas provenientes da tradição, né, da entrega do bem, como, por exemplo, o transporte. Bom, passando agora para o artigo 491 do Código, aqui nós falamos sobre vendas à vista, tá bom? Então, vendas à vista. Veja o que diz o 491. Não sendo a venda a crédito, interpretando ao contrário, sendo a venda à vista, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Então aqui, olha só que coisa interessante. Às vezes você se pergunta, o que vem primeiro? A coisa ou o preço? Então imagine, por exemplo, que eu estou comprando um carro. Imagina que eu comprei um carro à vista. Estamos aqui falando de compras à vista, tá? 491 mesmo dá esse destaque, não sendo a venda a crédito.
Então, sendo a venda à vista, comprei um carro à vista. Enquanto eu não pagar o preço, o vendedor não é obrigado a me entregar o carro. Então, primeiro o preço, depois a coisa. Percebeu? Primeiro você paga o preço, depois você entrega a coisa. Então, veja bem, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Nós temos aqui um complemento daquela tal exceção do contrato não cumprido. Lembra que nós estudamos esse instituto lá nas aulas de teoria geral? Pois é. Então, se eu tenho um contrato bilateral, como uma compra e venda, eu não posso exigir da outra parte a obrigação se eu ainda não cumpri com a minha. Então, aqui, primeiro, eu tenho que pagar o preço. Depois, o vendedor me entrega a coisa. Então, aqui, olha que interessante. O vendedor ele tem o direito de reter a coisa até que o preço seja pago. Percebeu? Conforme foi aí pactuado. Feito o pagamento, o vendedor ficou obrigado a entregar o bem. Então, primeiro o preço, depois a coisa. Agora, veja que importante essa observaçãozinha aqui. Nós também estamos diante de uma regra que pode ser convencionada em sentido contrário pelas partes no contrato. Então, as partes podem combinar de forma diversa. Não tem problema, tá? Não tem problema. Mas nós estamos trabalhando aqui com situações em que o contrato ele foi omisso. E aí a lei tem que dar a resposta para a gente. Tá bom? Artigo 492. Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor e os do preço por conta do comprador. Então agora, vamos pensar um pouquinho em riscos, né? Riscos do negócio. Porque agora a gente estudou as despesas com tradição, escritura, registro. Vimos o artigo 491, que fala o que vem primeiro. Aí agora o 492, ele se preocupa em trabalhar com riscos. Então veja bem, o caput traz a regra geral, que nós acabamos de estudar. Então aqui, o 492 caput, ele traz a regra. E a regra é, até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor e os do preço por conta do comprador. Repare que interessante, porque o artigo 492, ele utilizou um marco divisório. É como se ele traçasse, se nós tivéssemos aqui uma linha, né? E ele traça um marco divisório para os riscos, para a responsabilidade. E esse marco é a tradição. É a tradição. Então, antes da tradição e depois da tradição. É o marco que ele usou. Então, repare. Antes da tradição, os riscos da coisa são do vendedor e os do preço do comprador. Então, por exemplo, imagine que Pedro vende um carro para Marcos. Mas antes de entregá-lo, o bem é roubado. Sendo que Marcos já havia pago metade do preço. O vendedor sofre a perda do bem e deve restituir o valor que recebeu ao comprador. Então, olha só aqui a tradição funcionando como marco divisório. Fiz uma compra e venda. No meu exemplo, uma compra e venda de um carro. Comprei o carro. Imagine que, aqui no meu exemplo, eu combinei que eu pagava metade do carro agora e a outra metade depois que eu recebesse o bem. Vamos imaginar. Paguei metade e, por enquanto, o carro ele estava com o vendedor. Eu sou o comprador, paguei metade e o carro ainda estava com o vendedor. Opa! Então, como é antes da tradição, a coisa ainda é do vendedor.
eu aplico a regrinha do res perit domino, que é exatamente o que o 492 fala. Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor. Porque enquanto a coisa não é entregue, ela ainda pertence ao vendedor. Então é ele que tem que suportar os riscos. No meu exemplo, o que aconteceu? O bem, ele foi roubado enquanto ele estava com o vendedor. Então quem tem que suportar essa perda é o vendedor. Ah, mas e eu, comprador, que já tinha pago metade do preço? Eu tenho o direito de ser restituído desse valor, ok? Perceba, então, o marco divisório da responsabilidade é a tradição do bem, a entrega do bem. Agora, se já houve a tradição, aí os riscos cabem ao comprador, né? Os riscos cabem ao comprador, se eventualmente a coisa perecer, né, deteriorar. Então aí a coisa foi entregue e a partir do momento que já houve a tradição, já houve a entrega, aquela coisa, ela passa a integrar o patrimônio do comprador. Então é ele que tem que suportar riscos, ficando obrigado a pagar o preço. Ficando obrigado a pagar o preço. Afinal de contas, se o vendedor entregou o bem, ele cumpriu com a obrigação dele, cumpriu com a parte dele. Então ele tem direito de receber o preço. Então, no mesmo exemplo da compra e venda do carro, imagine que o carro, ele já foi entregue. Mesmo esquema, paguei metade do carro, aí o carro foi entregue, então o carro veio para mim, só que o carro foi roubado na minha mão. Ele já estava comigo. Já teve a tradição. Já teve a tradição. E o carro foi roubado. Os riscos agora devem ser suportados por mim. Pô, e a metade do preço que ainda falta? Paciência. Eu tenho a obrigação de quitar todo o preço. Ok? Percebeu? Então essa é a regrinha que fala sobre riscos da coisa e tudo mais, uma regrinha muito importante, muito importante. Agora, os parágrafos do artigo 492, eles trazem exceções, né? Trazem aí algumas regrinhas meio, né, excepcionais aí do código. Claro que o caput é o dispositivo mais importante, mas os parágrafos também têm algumas regrinhas curiosas. O parágrafo primeiro fala: todavia, os casos fortuitos ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar coisas que comumente se recebem contando, pesando, medindo ou assinalando e que já tiverem sido postas à disposição do comprador, correrão por conta deste. E o parágrafo 2º. Correrão também por conta do comprador os riscos das referidas coisas se estiverem mora de as receber, quando postas à sua disposição no tempo, lugar e pelo modo ajustados. Pois bem, o parágrafo 1º, eu até transcrevi aqui um trechinho da explicação do professor Flávio Tartucci, ele fala, né, que os casos fortuitos, ou seja, aqueles eventos totalmente imprevisíveis, que ocorrerem no ato de contar, marcar ou assinalar coisas, que normalmente se recebem dessa forma, contando, pesando, medindo, assinalando, né? E que já tiverem sido colocados à disposição do comprador, correm por conta deste. Em outras palavras, os riscos nessas situações serão por conta daquele que adquire a coisa. Então temos uma exceção, né? Temos aí uma exceção, excepcionando a regra geral do caput, mas aí é um caso um tanto quanto específico, porque nós estamos diante de coisas que devem ser contadas, pesadas, medidas, né, ou assinaladas. E aí, se eu tiver um caso fortuito nessas situações, aí o risco será daquele que adquire a coisa. Então há uma pequena mudança aqui no parágrafo 1º.
O parágrafo 2º, na verdade, ele traz um efeito da mora, né? Ele traz um efeito da mora. Olha só que curioso. O parágrafo 2º diz que, como um dos efeitos da mora, você não vai responsabilizar o vendedor, que no caso é o devedor, pela conservação da coisa. Então, olha só que interessante o parágrafo 2º. Correrão também, por conta do comprador, os riscos se ele estiver em mora de receber a coisa, quando postas à sua disposição no tempo, lugar e modo ajustados. Então, aqui é interessante no parágrafo 2º, porque nós temos a mora, o atraso do credor. Do credor. Aqui é o credor que está em mora. O dispositivo, ele acaba punindo o credor pelo atraso no recebimento da obrigação. Olha que interessante, né? Porque a gente sempre pensa que quem atrasa é o devedor, né? Ah, o devedor que atrasa. Aqui, nós estamos falando de uma mora do credor. É o atraso no recebimento da obrigação. Então, o cara já está falando, a coisa está aqui à sua disposição, conforme o combinado no contrato, a coisa está à sua disposição. E o credor, sabe-se lá por qual motivo, atrasa, não vai buscar a coisa. Está demorando para receber a obrigação. O que o código faz? Retira a responsabilidade do vendedor. Retira a responsabilidade do devedor pela conservação da coisa. Porque, afinal de contas, agora eu vou punir o credor que demora para receber a obrigação. Beleza? Alguns doutrinadores, e aqui é interessante a gente fazer só esse pequeno adendo, entendem que esse artigo 492, ele também pode ser aplicado para a compra e venda de bens imóveis. Né? Porque se você reparar no texto do dispositivo, olha aqui o caput, até o momento da tradição. E eu já expliquei que tradição é a forma de aquisição da propriedade de bem móvel. Então, bem móvel eu adquiro por tradição, ao passo que imóvel eu adquiro pelo registro. Isso já foi comentado aqui. Então, quando você olha para o 492, ao que parece, ele é um dispositivo que foi pensado exclusivamente para a compra e venda de bens móveis, porque ele fala em tradição. Ele não fala em nenhum momento aqui de registro, não. Ele fala tradição. Só que alguns doutrinadores falam, o 492 também pode ser aplicado para bens imóveis, mesmo ele se referindo apenas à tradição. Você também pode alargar o dispositivo para abarcar os imóveis. O professor Marco Aurélio Bezerra de Mello, ele fala, né, que a propriedade, no caso do artigo 492, deve ser entendida como posse, ou seja, disponibilidade do imóvel ao comprador, que aí sim será o marco de delimitação dos riscos da coisa e do preço. Então ele fala, não, na verdade, nós vamos interpretar o artigo 492 para que ele se aplique aos bens móveis. Então, ele se aplica para a compra e venda de bem móvel, porque ele fala em tradição, mas eu também vou aplicar esse dispositivo para o imóvel, para a compra e venda de bem imóvel. Porque, na verdade, aí, quando ele fala tradição, ele está querendo dizer disponibilidade do bem. Então, no caso de um imóvel, né, você tem que ver a disponibilidade. Quando é que o bem está disponível para o comprador? Aí é que você tem o marco de delimitação da responsabilidade. No caso de móvel, é fácil, é tradição, é entrega, então fica fácil. Mas para nós aplicarmos esse dispositivo para os bens imóveis, nós temos que fazer essa outra interpretação. Nós temos que pensar na disponibilidade do imóvel.
A partir de que momento que o imóvel ficou disponível para o comprador? Porque aí sim eu vou ter a delimitação dos riscos da coisa, preço, enfim, da responsabilidade. Tá bom? É um posicionamento doutrinário que eu achei que valia a pena comentar aqui com vocês. Mas é claro que se você estiver diante de uma prova onde o texto da lei é efetivamente o mais importante, uma prova objetiva, né? Aí você tem que tomar muito cuidado com a literalidade do dispositivo. E a literalidade fala em tradição. É que aqui você tem alguns doutrinadores dando uma alargada no comando legal para abarcar também os imóveis, tá? Finalmente, esse dispositivo que nós acabamos de ver, ele não se aplica para as chamadas obrigações propter rem. Obrigações propter rem, obrigações próprias da coisa, obrigações que aderem à coisa. Então, aqui, esse dispositivo, repito, não se aplica quando nós estivermos falando de obrigações propter rem, porque essas obrigações aderem à coisa. Então, por exemplo, mesmo após a tradição, a entrega, o comprador, ele continua responsável por dívidas de IPTU, IPVA, cotas condominiais, porque aqui nós estamos no campo das obrigações propter rem, obrigações que vão junto com a coisa, que acompanham a coisa. Então, comprei um determinado bem, a obrigação propter rem vai junto. Ah, mas o artigo 492? Não. Aí você não aplica esse dispositivo para as obrigações propter rem. Aí as obrigações propter rem, como elas aderem à coisa, elas grudam na coisa, elas acompanham essa coisa para onde ela for. Trouxe apenas alguns exemplos, né? Dívidas de IPTU, IPVA, cotas condominiais, vai junto com a coisa, tá bom? Aí é o comprador que vai ter que arcar com esse pagamento. Beleza? Pessoal, vou parando o vídeo por aqui para já não ficar muito longo, mas a gente no próximo vídeo termina esse ponto referente aqui a despesas, riscos da compra e venda, tá bom? Vou parando o nosso compartilhamento e, na sequência, eu volto para a gente terminar esse ponto. Até lá!